ver aqui duas ferramentas pelos quais é possível fazer essa observação, principalmente quando nós não tivermos uma função tão elementar, tão simples quanto a do exemplo. Mas por hora, eu vou continuar trabalhando com a função f de x igual a x mais 1. Mas a ideia que se aplica aqui vai se aplicar também a outros exemplos. Então, o primeiro deles é por meio de uma tabela. Eu vou construir aqui uma tabela onde para cada valor de x, nós temos um valor correspondente a f de x, e o nosso ponto de partida para nos aproximarmos de x igual a 4 é tomarmos um valor qualquer, que pode ser maior ou menor do que 4. Assim, por exemplo, vamos tomar x igual a 3. Se x igual a 3, naturalmente f de x é igual a 4. Aproximando o x a 4, ou seja, eu vou tomar aqui um valor maior do que 3, mas sem chegar a x igual a 4, então digamos 3,5, então a sua imagem 4,5. Aproximando ainda mais x de 4, então 3,89, então nós teremos a imagem 4,89, já que f de x é o valor de x somado a 1. E se nós aproximarmos ainda mais, 3,97, e aí f de x correspondente, 4,97. Se eu tomar x igual a 3,999, naturalmente f de x correspondente, 4,999. E assim por diante. Tomando x igual a 3,9995, então teremos f de x igual a 4,9995. E dessa forma eu posso continuar esse processo quantas vezes for necessário. A questão é que quanto mais próximo de 4 nós atribuirmos a x na coluna da esquerda, nós observamos que a coluna da direita, que nos mostra o valor da sua imagem f de x, cada vez mais se aproximará de 5. A tabela nos sugere fortemente que quanto mais próximo a 4 nós atribuirmos o valor de x, na coluna da esquerda, mais próximo de f de x igual a 5, nós teremos o valor correspondente na coluna da direita, que é a sua imagem. Então nós podemos tanto aproximar x a 4 por valores menores, como foi feito, quanto por valores maiores. Assim, criando uma outra e atribuindo a x valores cada vez mais próximos a 4, mas em vez de tomarmos o pontapé inicial com um valor menor, como foi feito inicialmente com x igual a 3, vamos tomar, por exemplo, x igual a 5. Se x igual a 5, naturalmente a sua imagem vai ser 6. Para aproximarmos x de 4, então agora eu vou tomar um valor menor do que 5, mas maior que 4. Então eu poderia tomar 4,2. Se x for 4,2, naturalmente a sua imagem será 5,2. E aproximando x agora ainda mais a 4, então eu vou tomar aqui x igual a 4,17. E aí o y correspondente, ou f de x correspondente, vai ser 5,17. Fazendo x igual a 4,03, teremos y, ou f de x, igual a 5,03. Fazendo agora x igual a 4,0001, teremos f de x correspondente a 5,0001. E assim por diante. Observe que essa outra tabela, da mesma forma que a primeira, nos sugere de maneira muito forte que quanto mais próximo de 4 for o valor de x, mais próximo de 5 será o valor de f de x. E por fim, uma outra maneira de analisarmos esse valor limite de uma variável é por meio do gráfico da função. Dessa maneira, se x é igual a 4, então, como consequência, nós temos, nesse caso, f de x ou y igual a 5. Mas observe que nós não queremos exatamente x igual a 4. O que nós estamos estudando no cálculo, quando escrevemos o limite de f de x, quando x tende a 4, o que nós queremos, ao dizer que x tende a 4, é estabelecer valores próximos de x igual a 4. Então, se tomarmos, por exemplo, valores abaixo de 4, com um pontapé inicial qualquer, e nos aproximarmos cada vez mais de 4,
Observe que as imagens desses valores menores do que 4 representam um valor no eixo vertical que se aproxima cada vez mais de y igual a 5. Da mesma forma, poderíamos ter tomado um valor inicial acima de x igual a 4, um pontapé inicial, cuja imagem é dada fazendo no gráfico uma correspondência nesses eixos, e cada vez que tomamos valores mais próximos a 4, o que nós percebemos pelo gráfico é que essas imagens vão se aproximando cada vez mais de y igual a 5. Ou seja, o gráfico dessa função nos sugere que quanto mais próximo de x igual a 4 nós tivermos, ou quanto mais próximo de 4 for o valor de x, mais próximo de 5 será o valor de f de x. Em outras palavras, o limite de f de x quando x tende a 4 é igual a 5.